noite. Há 34 anos, o Brasil e a China estabeleceram relações diplomáticas. Na década de 90, o comércio bilateral entre os dois países foi intensificado. Hoje, a China é um dos principais mercados exportadores de produtos brasileiros. Soja, minério de ferro, produtos siderúrgicos são os principais itens da pauta de exportação. Mas a balança comercial é positiva para a China. O total de negócios entre os dois países no ano passado foi de 23 bilhões de dólares. E o Brasil teve um déficit de 1 bilhão e 800 milhões de dólares. Como reverter esse quadro? Quais são as medidas que o Brasil deve adotar para potencializar o comércio bilateral? Qual a importância de Minas Gerais na relação entre os dois países? No Palavra Cruzada de hoje, nós vamos falar sobre as relações entre o Brasil e a China. O nosso convidado é o presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China, Charles Tang. Também participam do programa a jornalista Zulmira Furbino, do jornal Estado de Minas, o diretor da Central Exporta Minas, Jorge Duarte Oliveira, e a jornalista Luciana Rezende, do jornal Hoje em Dia. Você também pode participar pelo telefone 31 3209 0040 ou então mandando mensagens e perguntas para o nosso e-mail palavacruzada@redminas.mg.gov.br. Participe. O Palavra Cruzada começa agora. No caso em particular de Minas Gerais, que hoje é o maior estado brasileiro exportador para a China, cerca de 80% das nossas exportações são relativas a um único produto, que é o minério de ferro. Então, como é que o senhor vê aí também essas possibilidades de diversificar a nossa pauta? Olha, eu acho que enquanto nós tivermos o nosso custo Brasil e o nosso sistema de entraves, às vezes é difícil exportar de um país com custo muito alto para um país com custo muito baixo. Certo. Só para te dar uma ilustração desses custos, o peso do tributo aqui no país é quase 40% do PIB nacional. Na China é 17,5%. Né? Os encargos sociais no Brasil chega a ser 127%, 127% do salário, ou seja, quem ganha 100 custa para a empresa 227. Na China, antes do aumento dos encargos sociais no início desse ano, era de 53%. Então, agora está passando para uns 58%. Então, e também nós temos os juros mais altos do mundo. Né? E a China tem, no momento, pelo surto inflacionário, tradicionalmente os juros reais é 2,5% ao ano, e hoje está em torno negativo. E a China tem um câmbio favorável, né? Um regime de câmbio favorável, enquanto o nosso câmbio realmente não favorece muito a exportação brasileira, e sim favorece a importação. A China também não tem uma legislação trabalhista onerosa e ultrapassada, que não se moderniza desde 1943, e nem tem um sistema de entraves que dificulta a atividade econômica. Né? Agora, mesmo assim, existem grandes nichos no mercado chinês. Por exemplo, Embraer exporta muitos aviões para a China, né? Monta lá também. Nós temos também, por exemplo... Existe um interesse muito grande. Tanto necessita para seu crescimento continuado e para alimentar seu povo. Existe. O senhor acredita que um maior incentivo na atração de investimentos chineses para Minas Gerais e para o Brasil poderia contribuir nesse sentido, de diversificar a nossa pauta e vice-versa também, maiores investimentos do Brasil na China? Eu acho que ainda é muito tímido o número de empresas brasileiras e mineiras na China, não é? Olha, cada vez mais está indo empresas brasileiras instalar suas plataformas de produção de custo baixo na China. A nossa economia, vamos dizer, o nosso custo Brasil, né, força muitas empresas que queiram crescer e conquistar mercados internacionais a gerar empregos fora do Brasil. Né? Então,
Mas existem muitos nichos ainda para o Brasil ocupar. Por exemplo, além dos aviões da Embraer, Claro. né, na China não se acha vinho brasileiro para comprar. Acha vinho de todos os países do mundo, menos do Brasil. Porque não foi feito aquele esforço para vender vinho brasileiro na China. A Câmara colocou café Pelé na China. Né? E nós podemos exportar também uma fábrica média de chuveiros elétricos em São Paulo, descobriu o ovo do Colombo, que no mercado chinês, que tem 400 milhões de consumidores, que o governo chinês, nesses últimos 20 anos, sucessivos governos, conseguiram a maior conquista de direitos humanos na história da humanidade, porque conseguiram tirar 400 milhões de pessoas da pobreza. Para viver com maior dignidade humana, participando do sucesso econômico do país. Isso é a essência de direitos humanos. Né? Então, nós temos esse fábrica, está vendendo chuveiros elétricos num país que não tinha chuveiros ou torneios elétricos, que para ter água quente tinha que comprar um boiler que é grande, caro e tem que ser instalado. Claro. Né? Ou seja, e também nós estamos há 6 anos e meio atrás, numa palestra minha na Associação Comercial e Industrial de Novo Hamburgo, eu alertei os calçadistas gaúchos que existia um mercado gigantesco, um nicho de mercado gigantesco na China, que o Brasil poderia ocupar com a sua indústria calçadista. Por exemplo, na China, hoje o povo tem dinheiro... Mas isso aconteceu ou não? Vai acontecer agora, porque a Arezzo vai abrir 230 lojas na China para ocupar esse nicho de mercado, exportando calçados brasileiros femininos para a China. Porque na China quem tem dinheiro compra e paga um preço caríssimo pelos calçados finos femininos, made in Italy e pago em euros. Os descendentes dos italianos aqui no Brasil fazem design italiano maravilhosamente bem e podem exportar a custo brasileiro para a China. Né? Então, esse nicho de mercado é gigantesco, que a China tem um mercado consumidor de mais de 400 milhões de pessoas. A Arezzo vai com quantas lojas para... 230 é o que eles anunciaram. Que é uma marca mineira, né? Que é uma marca mineira. Que foi para o Surgiu sul. aqui, na verdade, ela surgiu aqui e foi para o sul. Agora, o senhor coloca um ponto que é a questão de entrar na China através de produtos com nível de qualidade superior e não tanto competir em termos de custo ou de baixo custo, que é o que a China, de fato, tem uma competitividade clara. Você acredita que essa pode ser uma estratégia para uma série de pequenas e médias empresas entrarem no mercado da China, focando em segmentos que valorizam mais qualidade, que, portanto, pagam mais por unidade? Sem dúvida. Por exemplo, nós estamos fazendo um esforço junto com a Associação Brasileira de Indústria Têxtil. Né? A Câmara Brasil-China homenageou a BIT ano passado, ok? E para levar a moda brasileira para a China. Queremos que a moda brasileira participe da Semana de Moda de Xangai e de Beijing. Né? E a maioria de moda brasileira não são empresas gigantescas, são médias empresas, né? E até algumas pequenas empresas. Eu acho que a moda brasileira tem uma qualidade excelente, né? Um design fantástico e poderia perfeitamente bem conquistar o mercado chinês. Ainda para isso acontecer? Olha, o Brasil, contrário aos mitos do nosso subdesenvolvimento, eu sou brasileiro por opção, porque eu cheguei no Brasil que crescia mais do que China e não tinha violência. E todos os executivos internacionais como eu, a gente se apaixonou pelo país e não queria mais ir embora. Primeiro você se apaixona pelo país, depois você se apaixona por uma brasileira, aí não vai embora mesmo. Então, olha, nos últimos 30 anos, a China teve uma prioridade: prosperidade a qualquer preço. Mesmo com impacto ambiental, mesmo com, vamos dizer, desigualdades sociais, né, que serão consertados por esse novo fase do governo chinês, que é uma política de justiça social.